você quiser, depois você pode me mandar por e-mail, você pode me mandar pelo próprio, sei lá, pelo próprio WhatsApp, o que você precisa, quer ver ainda do Outlook. Aí eu preparo a aula, tá? Tá. Muito bem. Você está vendo minha tela aí? Não, não tô. Aí eu te falar uma coisa, o que é uma coisa que aconteceu ontem, agora eu não marquei, não lembrei. Mas vou deixar aqui, vou marcar aqui, já vou criar no início da aula pendências para ir já na aula seguinte eu já falar com você. Mas vamos lá. Tá vendo aí, não, a minha tela? Agora tô. Beleza. Bom, então essa tela aqui é a tela do PowerPoint, né? No meu caso, a versão 2019, né? Que estou utilizando aqui. No seu caso vai ser diferente, porque o seu é o 365. Quando eu falo diferente, é assim, é uma coisinha ou outra que vai estar mudando dentro da tela, tá? Mas nada que vá te deixar ruim para trabalhar. Bom, o que acontece? O PowerPoint, ele é um programa que trabalha com apresentações, né? Só que, dentro dele, quando a gente está trabalhando com uma apresentação, você precisa utilizar criatividade, certo? Aí, né, isso eu falo para todo mundo, né, para meus alunos. O pessoal fala, mas eu não sou criativo, certo? Então, a criatividade não é algo que você vai pegar, né, sei lá, baixar o espírito em você e você vai virar uma pessoa criativa. Não existe isso, né? Eu preciso trabalhar sempre com referência, certo? Então, por exemplo, ó, deixa eu entrar aqui no site, que eu acho muito legal, que é o site chamado Dribble. Ó, então, por exemplo, eu quero começar o meu site, quero começar a minha apresentação, eu não tenho ideia do que eu vou fazer, eu entro nesse site Dribble, né? Aí eu quero colocar aqui, ó, né? Vamos procurar aqui. Você colocar presentation with effects, com efeitos, Não, devia o ser uma coisa pessoal. assim? Não, a ideia é a gente pegar a arte. Ele já te dá uma coisa pronta. Tá, te dá Então, modelos, isso, ele te dá um é isso? modelo. Então, na verdade, ele não ele só está te mostrando como é que funciona, tá vendo aqui, ó? Olha lá. Ó. Então, eu vejo como que vai ficar o meu apresentação, ó. Tá? Ó. Tá vendo aqui, ó? Então, eu quero ter uma ideia de como montar. Não precisa ser exatamente igual, mas tá vendo, ó? Eu já tenho uma ideia, já consigo Sim. pegar, ó, essa daqui, ó, tá vendo, ó? Então eu consigo montar as minhas apresentações para poder não partir do zero absoluto. Tá? Então sempre é bom a Uma gente ter. referência. Isso, é uma referência. Então, eu sempre falo, explico para meus alunos que quando eles vão fazer apresentações, eles gostam de fazer a coisa na fúria. Entra, senta no computador e vamos lá e vamos ser felizes. E não é assim, tá? Então eu sempre vou precisar ter uma ideia, que nem você falou, mas eu quero colocar o garçom, eu quero pegar umas palavras. Aí, tipo, você vai ter vai começando a montar e aí, só que onde que eu vou aplicar isso daí? De que maneira eu vou aplicar? Então você pode ter várias ideias. Então esse site aqui, ó, dribble.com, só que escreve dribble com 3 Bs. Tá? 3Ps ou 3Bs? 3 Bs 3Bs de. de bola. Até eu tinha colocado só. Eu estava tentando olhar aqui e não dava para ver que tinha os três. Ah, tá. Tá. É dribble.com.
É só colocar assim, ó, para ver como é que faz. Você vem aqui no Google, né, e coloca assim, vou colocar lá. Agora eu tô com dois navegadores, eu tô com o Google e o Edge na minha máquina. Muito bom. É que eu não gosto do Edge, eu acho que ele trava demais. Mas isso sou eu, né? Então, ó. Não, eu pedi ontem para poder estar com os dois aqui na máquina. Sem problemas. Eu também tenho aqui, mas eu não uso, eu acho muito devagar. Ó, então você coloca ali, ó, Drupal com 3 Bs. Aí, quando ele abrir, ó, a pesquisa, você clica na primeira ação aqui, tá vendo? Ó? Dribble Discover the Isso. World, tá? Pronto. Aí você entra nele, aí você... ele serve para qualquer coisa, tá? Mas ele não é um programa, uma apresentação pronta. Ele é apenas uma ideia que você pode depois baixar e se basear nela para trabalhar. Certo? Tá. Tá. Então, por que eu estou explicando isso? Como falei, a gente chega dentro de uma apresentação e a gente não tem ideia do que vai fazer. Né? A gente abre o programa e fala, e agora? O que eu vou fazer? Né? Como que eu vou montar essa apresentação? E, nas verdade, as pessoas não fazem, né? Elas vão lá e, sei lá, tenta ver o que acontece. Bom, então a gente já viu onde que a gente vai buscar a apresentação. Logicamente, tem outros lugares, tipo o Pinterest, né? Mas eu prefiro o Drupal e o Behance também. Posso procurar lá no Behance. Esses programas, esses sites aqui, eles são sites que te dão ideias de como fazer alguma coisa. Tá? Uma referência. Então, de novo, você não baixa o programa. Tá? Uhum. Você apenas vai lá e coloca ele vai trabalhar para você. Bem, Mas fora que é o Pinterest, esse Dribble e qual outro que você falou? É o Enhance? aqui, ó, Behance. Onde está? Conseguiram ver minha tela aqui, ó? Ah, Behance. Ah, Isso. tá. Agora eu estava olhando no lugar errado. Tá. Certo? Bom, então vamos lá, né? Então, quando eu for fazer a minha apresentação, o que eu preciso primeiro ter? Né? A primeira coisa que eu vou fazer a apresentação, né? Então, para se criar uma apresentação. Então eu tenho que ter o quê? Primeiro, o tema. Certo? Então eu vou chegar lá, eu quero o tema. Então o tema vai ser o quê? Aí eu vou ter toda a ação dele. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou separar as imagens que eu vou ter nesse texto. Ok? Então, vou fazer lá, que você estava de novo falando sobre a ideia de colocar o garçom, um monte de coisa assim. Então, são as imagens que eu vou usar para o meu tema. Tá? Então, vou separar essas imagens. Depois, eu vou fazer o quê? Eu vou ter que ter criado o texto. Certo? Então, Uhum. o texto que vai na tela de início, como que vai ser os elementos dele, certo? Ah, deixa eu até te perguntar uma coisa, que eu lembrei, que eu vou fazer uma abertura, eu vou falar, não quero que esteja escrito. Eu acho que tem um recurso em que eu posso ter sei lá, um slide em que só eu veja, que não seja uma anotação que só eu veja, que as pessoas que eu Sim, estou fazendo a apresentação não vejam. Tem sim. isso, né? Tem, mas aí você tem que ter você tem que ter aqui nesse caso eu não vou conseguir te mostrar, tá? É, Eu vou te mostrar como que faz, mas tá, eu não vou conseguir te mostrar na exibição. Por tá. quê? Porque eu só tenho uma tela, Tá. entendeu? Então, para isso você tem que ter duas telas. Você tem que ter a Hum, tela que você está apresentando, né? E a tela que você está monitorando. Quando eu eu, no caso, no dia, não vou ter duas telas, vou ter uma tela só. então aí fica difícil para você fazer, entendeu? Tá. Porque
Peraí, mas você vai pegar, você vai jogar direto na tela, no televisor? Eu vou Então, abrir mas direto vai, na TV, então, mas vai sair do seu notebook. no meu notebook. Não, então dá. Entendeu? Do seu notebook Ah, vai. a segunda tela, você queria dizer, seria a tela onde eu vou projetar. Isso. Não, é porque no trabalho a gente trabalha com duas telas, então por isso que eu. Ah, tá. Não, não, então, porque não importa. Assim, porque você vai ter. Como você vai projetar, aí dá Uhum. certo. É só você apertar a tecla F5. E para você vai ficar uma coisa, para o pessoal que está vendo outra. Então, isso não tem problema. Ah, É que eu só tenho uma tela. Entendeu? Aqui em casa, só tem meu computador só tem uma tela. Então eu não tenho como te mostrar isso aqui, tá. tá? Mas como você vai ter duas telas, ele já entende que um é o que você está fazendo e o outro que você está projetando. Então não tem problema, tá? Certo? Então, ó, deixa eu fazer uma observaçãozinha aqui. Observação. Para projetar os slides, basta, basta Hum. apertar a tecla. Tecla F5. Isso, Aí, F5. antes de eu começar eu abro a apresentação em tecla F5, pressiono na tecla 5 e depois eu abro o Não, PowerPoint. primeiro você tem que abrir o PowerPoint, tem que abrir a apresentação e depois o F5. Por quê? Tá, Porque o F5 ele é uma função que está dentro do PowerPoint. tá, tá Porque se bom. você apertar o F5 fora do PowerPoint, pode ser que ele Hum, faça uma outra ação, tá. entendeu? Porque as teclas de funções, né, elas trabalham de acordo com o programa que você tem. Ah, tá. Ela é programada para executar uma ação de acordo com o programa que eu estou trabalhando. Exatamente. Então o F5 nesse caso, por exemplo, assim, só para você entender, eu tô lá no Core, Core não, desculpa, no Excel. O F5 do Excel, a função dele é você poder se movimentar pelas células. Hum, Já no Word, o F5 ele vai exibir os campos que são editáveis. Já no PowerPoint ele abre a tela, entendeu? Então para cada programa que você está, as teclas de função elas mudam, tá. certo? Ó, por exemplo aqui, ó, tô no navegador. Eu apertando o F5, o que ele vai fazer? Uhum. Ó? Ele vai atualizar, entendeu? Ah, é, porque você falou que ela também ela atualiza, né? Dá um refresh em Isso, alguns programas, né? mas isso porque nesse programa. Então, para cada Tá, programa que eu tô, as teclas de funções mudam. tá, Tá? Então, entendi. eu sei que é meio chatinho isso, né? Mas assim, Não, é porque é bom saber, porque porque aqui, por exemplo, eu tanto poderia estar para atualizar, agora eu já sei, né? Clicar no topo superior esquerdo da tela, que ela parece uma seta, um isso. círculo com uma seta na ponta, que faz o refresh, que vai Aham, atualizar. sim, Como então eu posso, no caso aqui, o F5. exatamente. Aqui então é uma função, é legal a gente saber desses, vamos dizer assim, esses atalhos, né, essas funções Sim. aí. Então, por que eu falei que é chatinho? Porque não é uma coisa padrão. Não é para tudo, entendeu? Mas Então, assim, é até bom para o cérebro ficar sim, o cérebro fica legal, né? Então, desafio o cérebro, né? porque o que acontece? Assim, às vezes eu explico estou explicando, por exemplo, uma ação que acontece lá no Excel, né? Um É, atalho. Aí a pessoa quer fazer essa mesma coisa no Word. Não dá, porque é outro programa, entendeu? Mas, entendi. então, só para a gente poder entender. Bom, então, eu peguei o tema, separei as imagens, criei o texto, e depois o que eu vou fazer? Eu vou criar a montagem dos slides, certo? E nessa montagem do slide, eu vou ter que trabalhar de acordo com a definição que eu fiz dentro dele, tá? Certo? Então, para fazer essa montagem de slides, né? Deixa eu fazer aqui antes. Vamos colocar assim. Criar o roteiro, que é mais fácil para a gente poder entender. Criar o roteiro da apresentação, certo? Então,
o que eu quero que seja, como que vai ser essa apresentação. O que vai entrar primeiro, se vai entrar uma imagem, se vai ter gráfico, se vai ser só imagem, se vai ter texto, se não vai ter. Então, esse roteiro você vai ter que fazer. Certo? Tá. Então, eu vou ter que fazer esse roteiro. Vou ter que, né, como eu pegar, fazer no papel, escrever bonitinho. Depois disso, eu vou para a montagem dos slides. Que daí que entra a parte criativa nossa. Certo? Então, lembrando que criatividade não cai do céu. Tá? Uhum. Você vai sempre ter uma referência. Em cima daquela referência, você vai fazer o seu. Tudo bem? Certo. Muito bem. Então, vamos lá. Qual é o cuidado que eu tenho que ter? Onde será feito a apresentação e qual o público a ser apresentado? Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente faz a apresentação achando que é pra gente. Uhum. Tá? Aí eu tenho lá uma visão legal, aí eu começo a colocar um monte de slide escuro, com texto escuro, com isso, com aquilo tal. Aí eu vou apresentar para o pessoal que não tem lá uma visão muito legal. Não vai aparecer, né? Ou eu sou uma pessoa muito prolixa, começa a colocar um monte de texto, um monte de coisa, achando que todo mundo tá amando, e também não é, né? Então eu sempre tenho que ter essa ação. Eu estou fazendo para quem, tá? Eu Então, tenho, só desculpa te interromper, eu gosto da opção de ser objetivo e ser claro. É curto, sabe assim, é ser pum, sem muita. O efeito você me chamou a atenção, não fazer muito efeito. sim, Mas o que eu queria é uma coisa assim, papuf. sim, Né? Eu não quero escrever textão, nada disso. Assim, isso é no geral, sabe? Assim, no sim. geral. Claro É, que para a empresa, às vezes você tem que eu vejo que a menina que cria as apresentações, tem apresentação que vão lá os tópicos, né? uhum, Ela muda o fundo de tela, faz umas coisas legais, mas assim, é nesse esquema. Porque a pessoa entrega para ela e fala, tem que ser assim, tem que ter esse conteúdo. Mas nas que eu, assim, por essa que eu quero criar, por exemplo, eu quero criar papuf, né? Se eu entendi. puder, sempre, as que eu puder criar, tiver que criar, sempre vou sugerir papuf, não com muita informação, que é que nem que Sim. você está falando aí. Porque o que acontece, né? Quando você coloca muita informação, né? Por exemplo, quando a minha outra faculdade que eu fiz, uma professora de filosofia, ela colocava o texto inteiro nos slides. Não tinha quem aguentasse a aula, né? Por que não tinha quem aguentasse a aula? Porque as informações que ela estava passando eram muito pesadas. E dentro Uhum. da sala não era uma coisinha muito agradável, né? Então é por isso que eu tenho que ter esse cuidado. Tudo bem? Uhum. Beleza. Bom, então agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar e nós vamos entrar então no nosso PowerPoint. Bom, nota que... Só desculpa um pouquinho. Quando eu entrar no Dribble, né? É Dribble, não sei se é assim que fala. Ah, É, depois eu vou até entrar, deixa só um minutinho, deixa eu vou até entrar no Google aqui uhum. para. Opa, estava esquecendo de um B aqui. E aí eu tava. É que tem hora que você está me vendo mexer no celular, é que às vezes ele apita e é da Não, empresa. fica tranquilo, E relaxa. aí eu dou uma olhada. E aí eu também fui procurar aqui que era dribble, eu vi que era, porque eu fiquei curiosa com o significado das palavras, para ver se tem. Apesar de ter 3 Bs, eu nunca vi tanto B numa palavra só em inglês, Ah, mas está dizendo que é driblar. E aqui ele está dizendo que eu posso, que eu tenho que sign up com um e-mail, mas eu não preciso, né? não, então, Ele porque já está me mostrando. esse daqui é o seguinte, ó, tá vendo aqui, ó, tem para poder, se eu entrar aqui, é para eu poder baixar, tá? Então, ó, vou clicar aqui no meu, ó, tá? Então, tem aqui o meu, peguei lá da escola, pronto. Aí, o que acontece, ó? Eu vou vir aqui, vou colocar, né, o que eu quero. Então, eu quero pegar aqui uma apresentação, ó, tá vendo? Entrou no meu, ó.
tá? Certo? É só você colocar o e-mail, tá resolvido. Aí, eu quero... tá. Eu tenho que colocar meu e-mail mesmo, de qualquer maneira. Não necessariamente, porque quando você coloca o seu e-mail, é só para você baixar a ação que você quer. Então, vamos lá de novo. Ó. Vem aqui no pesquisar e coloca aqui, ó. Presentation, que é mais fácil, né? Para ele poder entender o que ele vai buscar. E vamos dar um enter. Né? Tá. Deixa eu ver aqui. É que na minha tela, não sei se é porque eu estou no 365, aqui está aparecendo diferente do que você me mostrou. Não sei se eu estou numa tela diferente, por isso que eu estou. Você tá no navegador. Eu coloquei aqui dribble.com. Não, Deixa até. não, só porque é o seguinte: para você entrar, você coloca só dribble e dá o enter, tá? Ó, Tá. porque às vezes Tá. você coloca o .com, ele pode ir para outro lugar. Então você coloca assim, ó, de novo, dribble com 3 Bs e dá o enter. Entendeu? Tá, aí deixa eu só ver aqui, porque daí apareceu Discover the World's Top Designer. Acho que tá. Aí você vai clicar nele. É esse mesmo que apareceu para você? Isso, nesse primeiro aqui. Ó. Agora, tá. Presta atenção aqui, por favor. O que está acontecendo? Deixa eu voltar aqui. Não. O meu tá diferente. Calma aí, espera um pouquinho que está carregando. Olha lá, ele apresentou assim, tá vendo? Por que o seu está diferente do meu? Porque eu entrei na minha conta, só isso. Tá. Entendeu? A tua tela, ela tá te dando uma tela de apresentação, certo? Aí você vai criar. E aqui está linkado a seu e-mail aqui. Ele reconheceu seu e-mail, é isso? Olha aqui, ó, tá vendo aqui esse desenho aqui, ó? É o meu, ó. Tá. Entendeu? Então é por isso que está diferente. Mas o procedimento é o mesmo. Aí você vem aqui, ó, e coloca lá presentation, né? Tá vendo? Ó? Ele já te dá algumas coisas ali, ó. Uhum. Certo? Aí é só clicar no pesquisar ou dar o enter, como você achar interessante. Tá. Ele vai até aqui. Eu acho que ele não vai abrir, porque eu coloquei com M aqui, com M. Aí, agora sim. Ó, clico na opção que eu achei interessante. E daí ele vai mostrar para mim, ó, os elementos que eu posso montar, tá vendo aqui, ó? Olha lá, ó. Ele está mostrando as ideias, ok? Então, necessariamente, você não precisa trabalhar com isso, mas já te dá uma boa ideia de como você montar, entendeu? Tá? Então, quando você tem você está meio sem ideia para montar, você faz isso, certo? Tá. Muito bom. Mas isso daqui não é, assim, imprescindível, certo? Não é uma coisa que você tem que fazer, tá? Mas te ajuda. Bom, dá ideias, né? Isso, dá ideias. Então não é uma coisa assim que você precisa fazer. Ó. Então eu venho aqui nele, ó, abro. Aí, ó, ele vai me mostrar os slides, ó, tá vendo? Ó? Olha lá, ó. Certo? Só que, nota, não é a apresentação pronta. É apenas uma arte. Ó, tá vendo? Ó, é uma arte. Não é uma apresentação pronta. Então, eu tenho que saber como que eu monto essa arte dentro do programa. Sim. Tá? Ok? Porque, lógico, isso daqui, né, custa para a pessoa fazer. Ela tem que ter uma noção de estética, ela tem que ter uma noção de arte, ela tem que ter uma noção de tipografia, mas simplesmente vou pegar esse negócio, vou jogar aqui e vou montando. Porque pode ser que não seja aquilo que não esteja nas cores da minha empresa, que não tenha os elementos que a minha empresa precisa. Então, esse tipo de coisa eu preciso montar. Tá? Então, eu preciso saber montar. Ok?
Tá? Então, é para isso que esse programa serve, que esse site serve, para te dar ideias, para você ter para saber como montar, certo? Ok. Bom, então vamos lá. Nós temos aqui o PowerPoint, certo? Isso daqui, a apresentação, eu gosto de trabalhar com o PowerPoint, por quê? Porque ele é um programa profissional, tá? Eu sei que hoje em dia muita gente gosta de usar o Canva, gosta de usar aqueles programinhas prontos. Só que o problema dele é que você fica limitado àquilo que o programa te dá, certo? Ah, Então, eu preciso saber criar o meu, tá? Então, vamos lá. Dentro do PowerPoint, você vai abrir, como eu expliquei no começo, essa tela, ela pode ou não, ela pode ter algumas diferenças em relação à tela que você tem, mas isso não tem problema. E eu sempre vou começar com uma apresentação em branco, certo? A apresentação em branco, como o próprio nome diz, ela vai servir para você começar o seu, ok? eu gosto até de pegar aquela que é totalmente em branco, sem. Sim, a gente já vai chegar lá, né? O que acontece aqui? Eu sempre falo isso para todos os meus alunos e eles não seguem o que eu falo, né? Por quê? Porque a gente gosta de fazer, a gente não gosta de aprender. E isso não é uma crítica, isso é normal, tá? Quando eu conheço o programa, tudo que eu for fazer vai ficar muito mais fácil, certo? Então, assim, todo programa ele tem as suas características, que são as que eu preciso trabalhar. Então é o seguinte, ó, essa tela maior aqui é a minha área de trabalho. Então é nessa tela que eu vou manipular o que eu quero. Deste lado esquerdo, eu tenho a miniatura dos slides. Uhum. Tá? Aí começa o seguinte. Aqui em cima, ó, são as guias. Então, cada guia que eu estou trabalhando, ela tem uma função, ela tem uma funcionalidade, certo? E por Certo. que é importante a gente conhecer as guias? Porque a guia, ela me leva aonde eu preciso trabalhar, certo? Por que para muitas pessoas fica difícil manipular o programa? Porque a gente não faz a interpretação da tela, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, na página inicial, o que tem na página inicial? Os elementos que eu vou utilizar para começar o meu slide, entendeu? Por isso tá ali, página inicial. Então, o que eu tenho? Eu quero começar um novo slide. Aí você tá aqui, ó, tá vendo? Ó, slides. Uhum. Aí o que eu quero? Você falou, eu quero começar em branco. Então, eu preciso saber como é que eu quero. Eu quero então mudar o layout dele. Então, eu vou aqui no layout. Tá, e qual slide que você quer? Eu quero em branco. Só que nota que você tem que fazer esse caminho e não o Sim. programa, tá? Bom, daí é o seguinte, ó. Note que tem coisa que você está trabalhando, tá vendo aqui, ó, que tá tudo cinza? Sim. Por quê? Porque você tem que ter um elemento para ser colocado dentro dele. Porque se você não tiver um elemento, ele não sabe como trabalhar, tá? Bom, então vamos Ok. lá. Só vou dar uma passada bem rápido para a gente poder entender. Aí, ó, eu comecei a montar. Eu quero colocar coisas no slide. Vou aqui no inserir, ó. Uhum. Aí no inserir, tá vendo que eu tenho um monte de coisa, ó? Uma Uhum. tabela, uma imagem, fazer um álbum de fotografia, colocar forma, colocar word art, colocar caixa de texto, colocar cabeçalho e rodapé, colocar número de slide. Tá vendo então que se eu começo a trabalhar o programa, fica muito mais fácil para eu entender o que eu preciso, Sim. tá? E é esse que é o grande problema, né? Que eu falo com meus alunos, vocês têm que ler o programa, gente, não tem outro jeito, porque daí vai facilitar a vida, tá? Bom, esse design a gente vai usar muito pouco ele, tá? Por quê? Porque esse daqui ele já te dá a formatação pronta, Uhum. entendeu? Aquilo, eu não gosto porque eu gosto de criar.
certo? E aqui ele já deixa tudo pronto para você, aí vamos dizer que você queira uma apresentação com um slide um pouco diferente, um monte de coisa assim, aí com isso tudo ele fez uma coisa só, não fica muito legal, eu não gosto. Tá. Transições e animações, a gente vai ver quando a gente já tiver os elementos dentro dele ali, tá? Depois, a apresentação de slides é só quando você terminou de fazer o seu documento. Certo. Bom, aí eu posso gravar esse meu slide aqui como vídeo, como alguma coisa. Eu posso fazer uma revisão para ver se está tudo correto dentro do meu slide. E eu tenho os modos de exibição dentro desse meu slide. Ok? Logicamente, a gente vai ver isso daqui passo a passo. Tá. Bom, o ajuda é aquilo que eu sempre comento com todo mundo, né? O ajuda, ele mais atrapalha do que ele ajuda, porque ele é muito técnico. E note, eu não estou menosprezando a capacidade. Só que para quem não mexe com informática, entra nesse ajuda, fica mais perdido ainda. Porque ele usa uma linguagem muito técnica, entendeu? Aí ele começa a falar de coisas que as pessoas realmente não têm noção. Certo? Então, só para você entender o que eu estou falando, eu vou abrir aqui no ajuda, aí ele vai abrir aqui um tópico, ó, tá vendo? Vou esperar um pouquinho ele carregar. Ó. Então, tá ali, ó. Certo? Aí eu tenho aqui as ações, ó, para a gente poder trabalhar com ele. Né? Então ele mostra algumas ações. Aí eu preciso começar a falar para ele o que eu quero me ajuda. Tá? Então, se eu não sei o que eu quero, fica bem difícil. Tá? Por isso que a gente trabalha com essas ações aqui. Bom, quer perguntar alguma coisa até aqui? Não, por enquanto não. Beleza. Bom, então vamos lá. O que nós vamos fazer agora, vamos voltar aqui, fechar isso aqui, né? Porque preciso trabalhar mais com a ajuda. Vou voltar aqui no página inicial para a gente começar a trabalhar. Bem, nós vamos começar colocando o texto. Veja bem, eu quero colocar o texto. Se eu quero colocar, eu vou no inserir. E o texto dentro do PowerPoint sempre vai ser uma caixa de texto. Tá. Tá? Então, vou vir aqui, ó, desenho a caixa e vou escrever lá, né? Apresentação 01. Pronto. Tá? Agora, eu quero formatar esse texto. Ok? Você consegue reparar aqui, ó, deixa eu aumentar um pouquinho o zoom, que a caixa, ela tá com tracejado, tá vendo? Sim. Quando tiver tracejado, quer dizer que eu estou trabalhando com o texto em si, eu estou digitando o texto. Tá. Agora eu quero formatar o texto. Eu vou clicar de novo em cima dessa linha aqui, ó, tracejada. Em cima da linha eu vou clicar. Tá vendo que agora ela ficou uma linha contínua? Pronto, agora eu consigo manipular todo o conteúdo da caixa. Então eu posso vir aqui, ó, trocar a fonte. Para ele resolver ler aqui minhas fontes. Ó, então eu vou pegar essa daqui, ó. Essa aqui não vai dar certo. Vou colocar essa Arial Black. Vou pedir para aumentar a fonte, ó, tá vendo? Posso diminuir também, se eu achar interessante. Mudar a cor. Mudar a cor aqui, ó. Tá, colocar um fundo aí colorido, não sei, um highlight, é isso? Então, aqui no caso, eu não tenho essa ação pro texto, tá? Porque eu estou num outro programa, tá? Mas eu posso depois, eu vou mostrar como a gente faz para fazer algumas ações com ele, tá? Mas eu posso colocar aqui, ó, uma sombra, tá? Agora, tá vendo aqui, ó, que tem forma de formato aqui, ó? Vou tirar essa sombra. Forma de formato. Aqui, é uma tradução que ele pegou aqui, não sei como, mas ele colocou ali, ó, forma de formato. Aí eu vou vir aqui e ele vai abrir essa caixa aqui, ó, tá vendo? Aí eu tenho os efeitos do texto aqui que você falou. Eu quero colocar um brilho para ele. Quer ver, ó? Então eu vou colocar esse brilho amarelo aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Ó? Tá? Certo? Olha ali. Ok? Eu quero colocar um gradiente para esse texto. Ó. Vamos colocar um gradiente para ele, ó.
tá? Tá vendo? Ó? Certo? Então, como eu falei, fica a teu critério como que você quer trabalhar com ele. Até aqui, quer perguntar alguma coisa? Não. Tá? Então, ó, eu vim aqui, cliquei nele. Agora, se eu apertar a tecla F5, olha o que vai acontecer. Ó. Ele vai mostrar para mim o texto inteirinho ali na tela. Pronto. Para cancelar, você aperta o ESC. Ele volta. Tá? Bom, tranquilo até aqui? Tranquilo. Beleza. Então agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar um fundo para o nosso texto. Certo? E para tanto, eu preciso de uma imagem. Então eu vou vir aqui, né, no Google mesmo, né? E eu vou colocar assim, ó, background, só para eu saber o que eu quero, qualquer uma, vou pegar uma imagem grande. Background. Ok? Então eu vou vir aqui no imagens. Certo? Ó, então apareceu aqui, ó, várias imagens, tá vendo? Ó? Sim. Muito bem. Só um adendo. Se eu for fazer uma apresentação e essa apresentação ela for interna, tá? Você não precisa pagar direitos autorais, certo? Então, por exemplo, eu estou fazendo a apresentação lá que você vai fazer e vai ser só para o pessoal da minha empresa. Eu não vou publicar isso no Google, no YouTube, nem nada. Então, você pode usar qualquer imagem, entendeu? Certo? Tá. O problema é que se eu pegar essa apresentação e eu a exportá-la para o YouTube, aí vai ter problema. Tá? O próprio YouTube pode derrubar a sua apresentação, porque não é sua, sabe? A imagem não é sua. Mas, como eu estou fazendo pro Uso doméstico? isso, para os domésticos, aí não tem problema. Certo? Tá. Bom, aí como é que funciona? Eu vou pegar uma imagem qualquer, eu vou pegar esse fundo aqui mesmo, tá? Só para a gente ter um pouquinho mais rápido. Aí eu espero ele carregar, tá vendo? Ele está carregando. Sempre eu tenho que deixar aberto o maior aqui, ó. Tá? Tá. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou clicar com o botão direito do mouse em cima dele. E vou vir em salvar imagem como. Tá? Tá. Beleza. Aí deixa eu ver uma coisinha aqui. Ó. Então apareceu aqui, ó. Background, blá blá blá. Vou deixar na área de trabalho mesmo. E vou pedir para salvar. Pronto, salvei. Agora eu quero colocar essa imagem lá no fundo da minha apresentação aqui, ó. Então como que eu faço? Eu vou clicar aqui no slide com o botão direito do mouse e vou vir aqui, ó, formatar plano de fundo. Tá? Beleza. Quando eu clicar no formatar plano de fundo, ele vai abrir uma caixa para minha direita com as alternativas que eu tenho pro plano de fundo. Tá vendo ali, ó? Eu tenho preenchimento sólido, preenchimento gradiente, preenchimento com imagem. Então, o que eu quero é colocar uma imagem. Então, eu vou vir aqui, ó, preenchimento com imagem e textura. Qual que é a ação que acontece, né? Ele coloca a imagem que ele achou interessante. Certo? Só que não é essa que eu quero. Eu quero colocar a imagem que eu busquei. Certo. Então, olha que legal aqui, ó. Eu vou ler aqui embaixo, ó. Origem da imagem. Certo? Tá. Depois, o que eu faço? Eu vou aqui no inserir. Espero ele carregar aqui essa caixa, né? Aí ele vai perguntar para você. Você quer pegar essa imagem da onde? Como eu já salvei, tá vendo aqui que eu tenho o símbolo do computador, ó? Ah, tá. Tô Bom, vendo. clico nele. Aí eu sei que eu salvei a imagem lá na área de carregar, né? Ó.
eu sei que eu tenho imagem aqui na área de trabalho e vou pegar a imagem aqui, ó. Prontinho, tá ali. E deixa eu te perguntar, eu posso já ir direto na opção inserir lá em cima ou não? O quê? Porque aqui você tem o inserir, né, na Sim. barra de... Eu poderia ir por aqui, em vez de fazer o que você fez, ou não? Então, não, porque você ele não tem ação de plano de fundo, tá vendo ali, ó? Inserir, Tá vendo? Tá? Eu posso caixa, colocar isso. cabeçalho, Ó, porque tá, é o seguinte, aqui ele tá no fundo, ó. Vou pegar aqui só para você entender. tá. Se eu colocar, ó, nota, tá vendo? Eu tô no fundo dele. Uhum. Ó, tá vendo aqui, ó? E ó, eu não arrasto a imagem, tá vendo? Ó, porque a imagem tá no fundo. Eu vou fazer pelo inserir. Vou aqui, ó, inserir imagens, esse dispositivo. Tá? E vou lá pegar a imagem como você fez. Eu peguei a imagem aqui, ó. Ó, tá vendo? Que ele não veio como plano de fundo. Ah, tá. Você, fica sobrando as bordas em branco Isso, aí, porque o que que acontece? Aí eu vou ter que pegar essa imagem, ó, e eu vou ter que arrumar, ó. ajustar. Aí, ó. Tá? Tá. Certo? Pronto, ó. Por quê? Porque ela não é um plano de fundo. Ela é uma Ah, imagem. Aí o que que acontece aqui? Toda hora que eu clicar aqui, ó, eu estou mexendo na imagem, ó. tá, Tá? tá, Diferente daqui. Aqui, ó, eu posso mexer, ó, e não acontece nada. Por quê? Porque ele já entendeu que isso aqui é um fundo. tá. E aí, para deixar esse fundo nos outros, porque eu quero usar o mesmo fundo nos outros slides. Então, você faz o seguinte, ó, você vem aqui com o botão direito do mouse, ó, formatar plano de fundo, tá? E aqui, tá vendo aqui embaixo, ó, aplicar a tudo? Ah, não estou vendo. Onde está? Peraí. Aqui embaixo, ó, Ah, tá, embaixo. Ah, tá. aplicar a tudo. Daí o Ah, que que acontece? Toda vez que eu vou criar um novo slide, ó, ele já põe, tá. tá? Certo? Se eu quiser, daí se eu não quiser aplicar tudo, eu só não faço essa Isso, seleção. só não faz seleção, tá? Ah, mas eu coloquei, eu quero que esse aqui tenha um outro no fundo. Tem como? Tem. Eu venho aqui nele, ó, vou colocar um preenchimento de gradiente, só para você ver a diferença. Pronto. Ah, Tá vendo? Então, eu tenho total domínio em como que vai ficar a minha apresentação. certo. Tá? Então, só que, lógico, eu preciso ter uma sequência de ações para que eu possa criar isso daqui. Certo. Tá? Certo? Bom, então, vamos lá, continuando. Agora, tá vendo que esse texto aqui ó, tá hiper apagado? Uhum, Eu preciso arrumá-lo. Então, eu vou clicar em sim, cima dele, ó, do texto. Vou de tá. novo na caixa. Vou vir aqui no forma de formato, né? Vou falar que eu não quero nenhum efeito. E vou colocar o preenchimento dele na cor branca. Só para a gente ver o texto. Uhum, Pronto. uhum. Já deu uma outra cara. Daí Certo? também eu posso aumentar o tamanho da fonte, Sim, aí você pode vir aqui no quarto o, inicial o tipo, e tá. aumentar. Ó. Aí vou colocar uma sombra só para ele dar uma carinha legal. Pronto. Agora todo mundo consegue enxergar o meu texto. Tá. Certo? Bom, até aqui quer perguntar alguma coisa? Não, por enquanto, não. Tá, então é o seguinte. São 9h02, já extrapolei seu horário. Então, é que hoje eu tenho que começar mesmo 9h30 com a pessoa lá. Então, eu tenho que dar um tempinho para outras coisas aqui. Bom, o que que nós vamos fazer na quarta-feira? Quarta-feira mesmo, né? É, quarta-feira. Eu tô ficando louco. Então, o Ah, que a gente... deixa eu até ver, Jorge, só um minutinho, peraí. Porque a semana que vem a gente vai ter uns visitantes